Bom dia, gente. Hoje eu vou falar de um ídolo brasileiro meu e de muitas pessoas, que é o Augusto Liberato, o conhecido Gugu, né? Então, eu vou falar o que aconteceu nos últimos dias e tal, botar vocês mais a par. A filha do Gugu parece que andou falando aí que estava andando num carro que era uma porcaria, que não sei o que, porque ela estava sem o Porsche dela. Só que esse carro porcaria, na verdade, é um carro de mais de 200 mil reais, né? Já começa por aí. Na verdade, o que aconteceu nesse imbróglio todo aí? A mulher do Gugu, a Rosemary, a antiga mulher do Gugu, a viúva, né, a Rosemary Matheus, ela na época pediu 500 milhões de reais para a justiça como parte da herança do Gugu, que era de 1 bilhão de reais. Para vocês que não sabem o que é 1 bilhão de reais, são 31 anos contado em segundos. Então, se você ficar contando 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, aí durante 31 anos contando vai dar 1 bilhão de segundos e exatamente 1 bilhão de reais. R$ 1 por cada segundo, mais ou menos assim para você entender. E ela queria 500 milhões de reais, a metade da fortuna. Não levou nada, né? Nem a pensão que ela levava de 100 mil reais por mês que o Gugu dava para ela, a justiça acabou dando em 10 mil dólares. Que na época que foi feito isso, o dólar estava 4 e pouco, então ela ganhou 40 e poucos mil. Hoje ela está ganhando mais, está ganhando aí quase 60 mil. Por que isso aconteceu? Porque nesse meio tempo foi descoberta uma carta que o Gugu tinha com ela, que era o casamento era profissional, era um acordo comercial. Ela não tinha sexo, não tinha nada, ela era só provedora dos filhos. E nesse imbróglio todo, entre a mãe, entre as crianças que queriam herança, a mãe do Gugu, né, que também queria herança, apareceu um namorado do Gugu, alegando que o Gugu tinha uma affair com ele, tinha uma segunda vida com ele. Então todo mundo resolveu pedir herança do Gugu. É um absurdo isso aí, porque na verdade o que acontece? Então tá um rolo total, né, nessa questão aí da herança. O que acontece também? Houve muitos boatos na época de que as filhas do Gugu não choraram no velório, que não postaram coisas nas redes sociais, enfim. Só que tem que lembrar que o Gugu faleceu uma semana antes do velório, então as pessoas já estavam acostumadas com a morte do Gugu, né? Ainda mais se tratando de crianças, adolescentes e tal. Então, eu acho que quem mais sofreu, na verdade, foi a mãe do Gugu, né? Nessa questão lá do velório e tal. Outra coisa que tem que se observar, o meu diretor, que na época eu trabalhei no SBT, o meu diretor trabalhou com o Gugu, e disse que o corpo do Gugu estava irreconhecível, parecia um boneco de cera. Até dá para se entender, né? Porque tiraram todos os órgãos, ficou uma coisa muito, muito esquisita o corpo dele lá no velório. Por isso que muita gente acredita que o cara não morreu, assim como acreditam que Elvis Presley não morreu. Porém, o Elvis Presley tem um motivo das pessoas acreditarem nisso. Porque no enterro do Elvis Presley, o pai dele não deixou que ninguém fosse no velório, né? Para se despedir, ver o corpo e tal. Então ficou naquela, será que morreu mesmo e tal? Outra passagem também de tudo isso aí é que no programa Fofocalizando da época, o Leão Lobo afirmou que o Gugu teria esse casamento com a Rosemary por interesse, que era uma questão de negócios, né? De comércio, acordo comercial. E na verdade esse acordo acabou sendo descoberto depois pela justiça também. É um fato muito interessante. E uma coisa que não ficou provada, para mim também se aconteceu, é normal, tá? Que dizem que o Gugu tinha um caso com o atual lá, diretor dele, que era o Homero, né? Eu, na verdade, quando eu estive no SBT, eu ouvia falar, aliás, na Record, quando eu dei uma passada pela Record, que o Homero, o SBT, ficava de cima para baixo com o Gugu, né? Então eu estranhei, tudo bem, eles estavam sempre coladinhos e tal, mas, né, se tiver um caso ou não, para mim é independente, entendeu? Mas houve também esse comentário, né, de que na época ele tinha uma fera com o Homero, tinha agora esse novo namorado. Então tá, na verdade, é um rolo total isso aí, né? Um rolo total para pegar esse dinheiro aí, que é uma verdadeira fortuna que o Augusto Liberato deixou, né? Agora eu vou postar um vídeo também, falando só
de uma pessoa espírita que alega ter recebido uma carta psicografada do Gugu dias depois da morte dele e tal. E vocês acompanhem o vídeo, o próximo vídeo, tá bom, queridos? Não se esqueçam de dar o like, apertar o sininho, e me ajudar aí, me seguir no Instagram, Jorge Camelo, tá bom? Obrigado. Beijo, queridos. Beijo. Boa tarde, amigos de todo o Brasil. De coco, de marmelo, de maçã. Vem cá, que eu quero te abraçar. Passarinho quer dançar, o rabicho balançar, porque acaba de nascer. Tchim, 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 tchim. Ele foi apresentador, cantor, ator e um empresário super bem-sucedido. Com seus mais de 40 anos de carreira, acumulou um patrimônio de R$ 1 bilhão. Mas, infelizmente, morreu num acidente doméstico em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos, aos 60 anos de idade. E sua morte foi marcada em algumas premonições macabras que se cumpriram. Gugu Liberato, você prestou atenção no caso dele? Veja um pequeno resumo da sua história. Antônio Augusto Moraes Liberato nasceu em São Paulo em 10 de abril de 1959. Filho de imigrantes portugueses, seu pai era caminhoneiro e sua mãe vendedora de roupas. Ele começou a trabalhar com Silvio Santos na década de 70, aos 14 anos de idade. Ele foi contratado depois de mandar muitas cartas com ideias para o programa. No início, ele trabalhou como produtor de TV. Quando foi para a faculdade, chegou a cursar 1 ano de odontologia, mas a pedido do próprio Silvio Santos mudou para jornalismo e acabou se formando na faculdade Casper Libero. E o próprio Silvio acabou pagando o curso. Este foi o seu primeiro programa como apresentador na TV, sessão premiada em 1981. Em 1982, ele estreou seu primeiro grande sucesso, o Viva a Noite. Você reparou que ele usava o microfone igual ao Silvio Santos no início de carreira? E nessa época, o Grupo Menudos fazia muito sucesso. E com seu tino empresarial, ele criou 2 grupos, o Dominó e o Polegar, para serem os Minutos brasileiros. Ele fez tanto sucesso com o programa Viva a Noite que a Globo cresceu o olho. Em 1987, a Globo fez uma proposta irrecusável e o Gugu acabou aceitando. E acabou assinando o contrato com a Globo. Mas Silvio Santos não deixou o Gugu ir e pediu pessoalmente ao Roberto Marinho para liberar o apresentador. Naquela época, o Silvio Santos apresentava todos os programas no domingo. E como ele ia fazer uma cirurgia no pescoço, ele acabou oferecendo ao Gugu alguns programas do domingo. Além disso, o Silvio Santos também aumentou o salário do Gugu em 10 vezes. Vejam só. Fora os merchans, aí que o Gugu realmente começou a ficar rico. Em 1991, ele acabou estreando também o Sabadão Sertanejo, que acabou durando 11 anos, mas depois acabou virando só Sabadão, porque o sertanejo caiu realmente. Aí sim, em 1993, estreou o famoso Domingo Legal, que consagraria Gugu para sempre como o maior ou segundo maior apresentador dos anos 90. Onde esse programa foi apresentado até o ano de 2009, do qual ele foi líder absoluto no horário, ganhando diversas vezes do próprio Faustão. Um dos maiores sucessos do programa, quem não lembra, da famosa banheira do Gugu. Já em 2013, ele quase acabou com a carreira apresentando uma reportagem com falsos membros do PCC. Durante quase 30 anos como apresentador no SBT, ele acabou comandando cerca de 23 programas. Dentre eles, o Play Game,
o Animal, aqui do TV Animal, dentre vários outros sucessos. Em junho de 2009, com o aval do Silvio Santos, o Gugu assina com a Record por um salário de 3 milhões de reais. E em 30 de agosto de 2009, ele estreou o programa do Gugu, um programa que levava o seu nome. É o primeiro programa do Gugu. E o dia de hoje vai ficar marcado como... Já 4 anos depois, em 2013, ele acabou se despedindo da emissora. Mas acabou voltando em 2015 com o programa Gugu. Hoje termina a minha parceria aqui nesta casa. Eu quero agradecer à Record, que sempre proporcionou uma excelente estrutura e a oportunidade de estar junto de vocês todos esses domingos. Só que dessa vez o programa passou a ser exibido às quartas-feiras. O programa ficou no ar até 2017. Já em abril de 2018, o Gugu estreou no Power Cup, da onde ficou por 2 temporadas. E também no mesmo ano ele acabou apresentando com um Canta Comigo, da onde ele também ficou por 2 temporadas. Até 2019, e foi o seu último programa. Não chora. Não gosto de ver ninguém chorar, porque daí eu acabo chorando me olhando assim, né? É emocionante estar perto de vocês. Obrigado, Dom. Obrigado. Prazer te conhecer. Mexeu com a... Mexeu com o Gugu, brother. Ele era pai de 3 filhos, João Augusto, que nasceu em 2001, e Sofia e Marina, que eram gêmeas, e nasceram em 2003. A médica Rosemiriam, que era mãe de seus filhos, tinha sido assistente de palco dele no Viva a Noite, entre 1983 e 1985. Vocês sabiam disso? E eles acabaram namorando em 1994. Alguns anos depois se reencontraram e acabaram resolvendo formar uma família, mas não se casaram oficialmente. Em 20 de novembro de 2019, ele caiu de uma altura de cerca de 4,5 metros do sótão de sua mansão em Orlando, nos Estados Unidos, enquanto tentava trocar o filtro do ar-condicionado. Em 21 de novembro foi declarada sua morte cerebral. Seus órgãos acabaram sendo doados para 50 pessoas. Fatos bem estranhos de premonições rondam esse caso. Foram pelo menos 4 premonições. A primeira aconteceu dia 3 de novembro de 2019, apenas 17 dias antes da sua morte. Acabaram postando na rede social do Power Cup que ele havia morrido de infarto. E ele acabou desmentindo logo em seguida. A segunda foi a frase que ele disse no final do programa Canta Comigo. E eu acho que a gente vai sentir saudades uns dos outros. Né? De verdade. Foi muito legal. Matar saudades pela TV, né? Porque assim, olha, eu vou sentir saudades, foi muito lindo, foi muito bom, e a gente se vê pela TV. Poderia ser para ter a próxima temporada, mas é óbvio que depois de tudo que aconteceu, a gente pode entender de outra maneira realmente. São vários fatos, né? São vários fatos que aconteceram. Agora vem a terceira premonição, onde foi uma brincadeira que Gugu fez com seu assessor. E tem uma história que ele brincou com o Gustavo, com o assessor dele, falando que ele estava muito cansado, e aí que ele estava muito cansado e que ele ia morar no Morumbi. Aí o Gustavo fala assim, nossa, mas você não tem casa no Morumbi? Você não tem nada disso? Eu tenho, meu jazido lá. E a quarta foi a maneira como ele acabou se despedindo do motorista. O Newton fala que quando foi se despedir dele, que entregou a mala pra ele, falou, patrão, tchau. Aí ele ficou, até um dia. Sabe, então... Ele respondeu isso até um dia? Então, assim, são algumas coisas que você vai vendo que você fala, meu Deus, né? Tipo, alguma coisa tinha aí. E esse foi mais um pequeno resumo da história do Gugu Liberato. Um dos maiores comunicadores que esse país já teve. Não deixe então de continuar nos seguindo aqui no Instagram e também se inscrever e assistir os vídeos lá pelo meu canal do YouTube. Beijos da Dil. Amo todos vocês. E eu acho que a gente vai sentir saudades uns dos outros. Né? De verdade. Foi muito legal. Matar saudades pela TV, né?